Paz do Senhor a todos, bem-vindos ao nosso canal. Estamos aqui para mais uma leitura da Palavra do Eterno. Vamos ler Ezequiel 42 ao 44. 42 partiu a leitura. Depois disso, fez-me sair para fora ao átrio exterior, que dá para o norte, e me levou às câmaras que estavam de frente do largo vazio, e que estavam de frente do edifício do lado do norte. Do comprimento de 100 côvados era esse edifício, e da largura de 50 côvados. Em frente dos 20 côvados tinha o átrio interior, e em frente do pavimento que tinha o átrio exterior havia galeria contra galeria em 3 andares. E diante das câmaras havia um passeio que dava para o átrio interior, e que tinha 10 côvados de largura e 100 côvados de comprimento, e as suas portas davam para o norte. Ora, as câmaras superiores eram mais estreitas, porque as galerias tomavam dessas mais espaço do que das de baixo e das do meio do edifício, porque elas eram de 3 andares e não tinham colunas, como as colunas dos átrios. Por isso, desde o chão se iam estreitando mais do que as de baixo e as do meio. Do lado de fora, em paralelo às câmaras e de fronte delas, no caminho do átrio exterior, havia um muro que tinha 50 côvados de comprimento, pois o comprimento da série de câmaras estava no átrio exterior e era de 50 côvados, enquanto a da série que estava de fronte do templo era de 100 côvados. Por debaixo dessas câmaras estava a entrada do lado do oriente para quem entra nelas do átrio exterior, na grossura do muro do átrio que dava para o oriente, diante do lugar separado, e diante do edifício havia também câmaras, com um caminho diante delas, que eram da mesma feição das câmaras que davam para o norte, sendo do mesmo comprimento, da mesma largura, com as mesmas saídas, disposições e portas, conforme eram as portas das câmaras que davam para o sul. Era também a porta no topo do caminho oeste, isto é, do caminho bem em frente do muro, à direita, para quem entra. Então me disse: as câmaras do norte e as câmaras do sul, que estão diante do lugar separado, são câmaras santas, em que os sacerdotes que se chegam ao Senhor comerão as coisas santíssimas, e ali porão as coisas santíssimas, as ofertas de cereais, as ofertas pelo pecado e as ofertas pela culpa, porque o lugar é santo. Quando os sacerdotes entrarem, não sairão do santuário para o átrio exterior, mas porão ali as suas vestiduras em que ministram, porque elas são santas, e vestir-se-ão de outras vestiduras, e assim se aproximarão do lugar que pertence ao povo. Tendo ele acabado de medir o templo interior, fez-me sair pelo caminho da porta oriental, e mediu em redor, e mediu o lado oriental com a cana de medir 500 canas de largura, e mediu o lado do norte 500 canas com a cana de medir. Mediu também o lado sul 500 canas com a cana de medir, e deu a volta para o lado do ocidente, mediu 500 canas com a cana de medir. Mediu-os pelos 4 lados, e havia um muro em redor de 500 canas de comprimento e 500 de largura, para fazer separação entre o santo e o profano. Capítulo 43. Então me levou à porta que dá para o oriente, e eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do oriente, e a sua voz era como voz de muitas águas, e a terra resplandecia com a glória dele, e a aparência da visão que tive era como da visão que eu tivera quando ele veio destruir a cidade. Eram as visões como a que tive junto ao rio Quebar, e caí com o rosto em terra, e a glória do Senhor entrou no templo pelo caminho da porta do oriental, e levantou-me o Espírito e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor encheu o templo. Então ouvi uma voz que me foi dirigida de dentro do templo, e um homem se achava de em pé junto de mim. E disse-me: filho do homem, este é o lugar do meu trono, e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre.
E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem os seus reis, com as suas prostituições e com os cadáveres dos seus reis, dos seus altos, pondo o seu limiar ao pé do meu limiar e os seus umbrais junto aos meus umbrais, e havendo apenas um muro entre mim e eles. Contaminaram o meu santo nome com as abominações que têm cometido. Por isso eu os consumi na minha ira. Agora lance eles para longe de mim a sua prostituição e os cadáveres dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Tu, pois, ó filho do homem, mostra aos da casa de Israel o tempo para que se envergonhem das suas iniquidades e meçam o modelo, e eles se envergonharem de tudo quanto tem feito. Faz-lhes saber a forma desta casa, a sua figura, as suas saídas e as suas entradas, todas as suas formas, todas as suas ordenanças e todas as suas leis. Escreve isto à vista deles, para que guardem toda a sua forma e todas as suas ordenanças e as cumpram. Esta é a lei do templo. Sobre o cume do monte, todo o seu contorno em redor será santíssimo. E eis que esta é a lei do templo. São estas as medidas do altar em côvados. O côvado é um côvado e um palmo. A parte inferior será de um côvado de altura e um côvado de largura, e a sua borda, junto à sua extremidade ao redor, de um palmo, e esta será a base do altar. E do fundo desde o chão até a saliência de debaixo será de 2 côvados, e de largura 1 côvado, e desde a pequena saliência até a saliência grande será de 4 côvados, e a largura de 1 côvado. E o altar superior será de 4 côvados, e da lareira do altar para cima se levantarão 4 pontas, e a lareira do altar terá 12 côvados de comprimento e 12 de largura, quadrado nos 4 lados, e a saliência terá 14 côvados de comprimento e 14 de largura nos seus 4 lados, e a borda ao redor dela será de meio côvado, e o fundo dela será de 1 côvado ao redor, e os seus degraus darão para o oriente. E disse-me: filho do homem, assim diz o Senhor Deus, são estas as ordenanças para o altar no dia em que fizerem, para oferecerem sobre ele holocausto e para espargirem sobre ele sangue. Aos sacerdotes levitas que são da linhagem de Zadok, os quais se chegam a mim para me servir, e diz o Senhor Deus, darás um bezerro para oferta pelo pecado, e tomarás do seu sangue e porás sobre as 4 pontas do altar, sobre os 4 cantos da saliência e sobre a borda ao redor. Assim o purificarás e os espiarás. Então tomarás o novilho da oferta pelo pecado, o qual será queimado no lugar da casa, para isso ordenado, fora do santuário. E no 2º dia oferecerás um bode sem mancha para oferta pelo pecado, e purificarão o altar como purificam com o novilho. E quando acabares de o purificar, oferecerás um bezerro sem mancha e um carneiro do rebanho sem mancha. Tirá-los-á, pois, perante o Senhor, e os sacerdotes deitarão sal sobre eles e os oferecerão em holocaustos ao Senhor. Durante 7 dias prepararás cada dia um bode como oferta pelo pecado. Também prepararão eles um bezerro e um carneiro do rebanho sem mancha por 7 dias. Espiarão o altar e o purificarão, assim o consagrarão. E cumprindo eles esses dias, será que ao 8º dia e dali em diante os sacerdotes oferecerão sobre o altar os vossos holocaustos, as vossas ofertas pacíficas, e vos aceitarei, diz o Senhor Deus. Ezequiel 44. Então me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário, ao qual olha para o oriente, e ela estava fechada. E disse-me o Senhor: esta porta ficará fechada, não se abrirá, e nem entrará por ela homem algum, porque o Senhor Deus de Israel
então por ela, por isso ficará fechada. Somente o príncipe se assentará ali para comer pão diante do Senhor pelo caminho do vestíbulo da porta, entrará e por esse mesmo caminho sairá. Então me levou pelo caminho da porta do norte diante do templo, e olhei, e eis que a glória do Senhor encheu o templo do Senhor, pelo que caí com o rosto em terra. Então me disse o Senhor: filho do homem, nota bem, vê com os teus olhos e ouve com os teus ouvidos tudo quanto eu te disser a respeito de todas as ordenanças do templo do Senhor e de todas as suas leis. Considera no teu coração a entrada do templo com todas as saídas do santuário, e dirás aos rebeldes, a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus, bastem-vos todas as vossas abominações, ó casa de Israel, porquanto introduzistes estrangeiros incircuncisos de coração, incircuncisos de carne, para estarem no meu santuário, para o profanarem. Quando ofereceis o meu pão, a gordura e o sangue, vós quebrastes o meu pacto, além de todas as vossas abominações, e não guardastes a ordenança a respeito das minhas coisas sagradas, antes constituístes ao vosso prazer guardas da minha ordenança no tocante ao meu santuário. Assim diz o Senhor Deus: nenhum estrangeiro incircunciso de coração e de carne, de todos os estrangeiros que se acharem no meio dos filhos de Israel, entrará no meu santuário, mas os levitas que se apartaram para longe de mim, desviando-se de mim após os seus ídolos, quando Israel andava errado, levarão sobre si a sua punição. Contudo, serão ministros no meu santuário, tendo ao seu cargo a guarda das portas do templo, e ministrando no templo. Eles imolarão o holocausto e o sacrifício para o povo, e estarão perante ele para o servir, porque lhes ministraram diante dos seus ídolos e serviram a casa de Israel de tropeço, de iniquidade. Por isso eu levantei a minha mão contra eles, diz o Senhor Deus, e eles levarão sobre si a sua punição, e não se chegarão a mim para me servirem no sacerdócio, nem se chegarão a nenhuma de todas as minhas coisas sagradas, coisas que são santíssimas, mas levarão sobre si a sua vergonha, as suas abominações que cometeram. Contudo, eu constituirei guardas da ordenança no tocante ao templo, em todo o serviço dele e em tudo o que nele se fizer. Mas os sacerdotes levíticos, os filhos de Zadok, que guardaram a ordenança a respeito do meu santuário, quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, eles se chegarão a mim para me servir e estarão diante de mim para me oferecer a gordura e o sangue, diz o Senhor Deus. E eles entrarão no meu santuário e se chegarão à minha mesa para me servirem e guardarão a minha ordenança. Quando entrarem pelas portas do átrio interior, estarão vestidos de veste de linho, e não se porá lã sobre eles quando servirem nas portas do átrio interior e dentro da casa. Coifás de linho terão sob as suas cabeças e calções de linho sobre os seus lombos. Não se cingirão de coisa alguma que produza suor. E quando saírem ao átrio exterior a ter com o povo, despirão as suas vestes em que houverem ministrado, e polazão nas santas câmaras, e se vestirão de outras vestes, para que com as suas vestes não transmitam a santidade ao povo. Não raparão a cabeça, nem deixarão crescer o cabelo, tão somente tosquearão as cabeças. Nenhum sacerdote beberá vinho quando entrar no átrio interior. Não se casarão nem com viúva, nem com repudiada, mas tomarão virgem da linhagem da casa de Israel, ou viúva que for viúva de sacerdote. E ao meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o impuro e o puro. No caso de uma controvérsia, assistirão a ela para a julgarem pelos meus juízos, a julgarão e observarão as minhas leis e os meus estatutos em todas as minhas festas fixas, e santificarão os meus sábados, e eles não se contaminarão, aproximando-se de um morto, todavia por um pai ou mãe, ou por filho ou filha, por irmão ou por irmã, que não tiver marido, se poderão contaminar. Depois de ser ele purificado, contar-se-lheão 7 dias, e no dia em que ele entrar no lugar santo, no átrio interior, para ministrar no lugar santo, oferecerá
a sua oferta pelo pecado, diz o Senhor. Eles terão uma herança e eu serei a sua herança. Não lhes darei, portanto, possessão em Israel. Eu sou a sua possessão. Eles comerão a oferta de cereais, a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. E toda coisa consagrada a Israel será deles, igualmente as primícias de todos, os primeiros frutos de tudo e toda oblação de tudo e de todas as vossas oblações serão para os sacerdotes também. As primeiras das vossas massas dareis ao sacerdote para fazer repousar uma bênção sobre a vossa casa. Os sacerdotes não comerão de coisa alguma que tenha morrido de si mesmo ou que tenha sido despedaçada, seja de aves, seja de animais. Mais uma leitura concluída, graças a Deus. Deixe seu like, seu comentário. Se não for inscrito no canal, se inscreva, venha fazer parte da nossa família. Também quero convidar você a ser membro do canal. Nós temos a opção em membro. Você vai clicar, vai ter bronze, prata e ouro. Qualquer uma delas que você escolher estará nos ajudando, investido no canal e no nosso ministério. Nós queremos comprar um microfone aí de mais de R$1.000 e eu preciso da sua ajuda. E também no final do vídeo tem a nossa imagem com QR Code. Se você quiser fazer uma oferta de qualquer valor para ajudar o nosso ministério e o canal, faça. E Deus estará te recompensando. Deus te abençoe e até a próxima leitura, se assim Deus nos permitir.